sou a Thalita. Vocês tenham paciência comigo. Mas nós vamos dar glória. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Olha aí, ó. Quem tem amigos tem tudo, irmã. Eita, glória. Quem tem amigo tem tudo. Graças a Deus pela vida do meu pastor, da minha pastora. Obrigada. Obrigada mesmo de coração. E nós vemos que Jesus é muito bom. Líderes que nós temos, que eu sempre falo por onde eu vou, que eles nos empurram para ir à frente deles. Né? E isso é muito raro acontecer. Que Deus vos abençoe muito, pastor. Muito obrigado. Pastora, muito obrigada. E vamos lá. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 51. 1 Coríntios, capítulo 15 e verso 51. Deus é muito bom. Amém? Todos acharam amém? Glória. A minha tradução é um pouquinho diferente. Eu vou ler assim, ó. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Eu vou ler de novo. Acontecerá num instante, num piscar de olhos. Pisca o olho aí. Ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado em um corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em um corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei que nos torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sejam fortes e firmes. Portanto, meus irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Amém? Senta dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós olhamos para essa passagem de 1 Coríntios, quando Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, Paulo está dizendo que nós temos uma esperança em Cristo, que nos libertou e que se fez em maldição para que estivéssemos aqui. Eu preciso que você cative bastante a sua atenção, porque eu preciso te dar essa introdução para você entender onde eu quero chegar. A Bíblia nos fala que quando o pecado entrou através de Adão, através da desobediência, você conhece isso, o Senhor, Ele olha para tudo aquilo e de repente eu começo a entender já a primeira visão que você pode ter através dessa passagem. Foi o primeiro homem, foi o primeiro pecado. Deus podia muito bem talvez olhar para mim, para você, talvez olhar para Adão, olhar para Eva e falar assim: vamos começar tudo de novo, vamos riscar tudo, vamos começar de novo. Vamos, não tem problema não. Errou, pecou, vai lá, pede perdão e volta tudo de novo. Não podia ser assim? Só que todo pecado tem uma consequência e nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Nós precisamos compreender que nós não podemos ter um ciclo, eu já começo já indo da onde eu não queria, mas eu vou. Nós precisamos ter um ciclo de parar, de achar que eu vou pecar hoje, vou pedir perdão e está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Deus perdoa, mas a consequência vem. E nós temos que entender isso. Ele podia lá no Éden, Renan, ele podia olhar para Adão e falar: vamos resetar tudo, pastor. Reseta, ninguém viu, só eu vi. Reseta. Vamos começar tudo de novo. Ninguém viu. Reseta, ninguém está vendo. Só que agora não tem nem 5 minutos, Jesus, me segura. Só que agora, olha isso, olha que coisa tremenda. Agora Deus está dizendo assim: eu vos amo. Ele nos ama, mas a consequência vocês vão ter que passar.
Não adianta nós ficarmos nesse ciclo vicioso de peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão, sempre no mesmo pecado, sempre o mesmo pecado, sempre as mesmas chagas, sempre os mesmos pecados de estimação. E a gente chega aqui querendo curar feridas. A irmã Sandra falou lá nas 300 algo muito lindo. Ela falou, chega de culto de cura, 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 porque a gente já está mais do que curado. Nós precisamos ir, levantar e tomar posição, porque Paulo está dizendo aqui, sede firmes. Paulo não está dizendo sede coitadinhos. Paulo está dizendo sede firmes. Um homem firme é tido por sua postura. Quando eu faço isso, eu estou sendo firme? Quando eu faço isso, eu estou sendo firme? Cada um de nós temos dores. Todos nós temos dores. Todos nós temos dores. Só que quando Paulo está dizendo assim, sede firmes, Paulo está dentro de uma cadeia. Sede firmes, porque tudo que vocês fazem na obra de Deus não será em vão. Se você está na porta, não vai ser em vão. Se você está lá na salinha, não vai ser em vão. Se você está servindo água e lencinho, não vai ser em vão. Se eu estou pregando, não vai ser em vão. Meu garladão por pregar não é maior do que o teu, por estar lá fora servindo no estacionamento. Nada vai ser em vão. E agora, Deus então está trazendo para nós que a consequência do pecado de Adão, porque Satanás começa a aprisionar as vidas. Então ele vê que chega num momento tão complicado que Jesus, agora entra comigo e presta bem atenção, Jesus coexistia em Deus. Era a trindade em um, três eram em um, ele coexistia, ele se existia dentro dele mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, ele vê a necessidade de vir aqui até a terra, sofrer como eu e você, passar fome como eu e você, ter dores de cabeça como eu e você, ter cansaço físico como eu e você, para dizer que nós poderíamos suportar. Então agora, o plano foi perfeito. Deixa eu te dar uma aula de escola dominical. Ele veio para desfazer as obras do diabo e para dizer para mim e para você, eu venci o mundo. E foi por você. Quando ele vem e ele diz assim, eu vou, Pai. Jesus está chegando até o trono, coexistindo junto com Deus, e está dizendo, eu vou. E ele vem. E quando ele vem, ele está na forma de Deus, mas também ele está na forma humana, sim. Ele é 100% Deus, mas ele é 100% homem. Então ele vem, ele começa a passar as mesmas pelejas do que eu e você. Ele começa a passar todos os mesmos problemas. Ter que trabalhar a semana inteira, ter que pegar o fruto do seu salário, pagar suas contas, ter aquela dor na unha do pé quando você cavoca bastante a unha. Tudo que você passava, ele passou também. Porque ele queria provar para mim e para você que ele nos amava a tal ponto que ele se fez em carne, sem precisar sair da sua glória. Ele não precisava, mas ele veio, ele se fez em carne para desfazer todas as obras. Isso é lindo, né? Mas agora você vai entender comigo na prática o que é isso. Sexta-feira, de quinta para sexta-feira, 9 horas da noite, 6 horas da tarde mais ou menos, eu quero acelerar o processo, 6 da tarde, eles se reúnem e eles decidem fazer a ceia, a Páscoa, estava se aproximando o dia da Páscoa. Então eles se reúnem e eles decidem fazer a Páscoa. E quando você conhece aquele quadro famoso de Da Vinci, quando tem todos lá os 12 na mesa, e eles estão ali partindo pão, e Jesus está dando para cada um deles, e está dizendo assim, ó, esse é o meu corpo, esse é meu sangue, vocês vão participar dessa ceia, vocês vão cear, vocês vão lembrar disso como um memorial, vocês vão trazer à memória tudo o que aconteceu e tudo o que se passou. Então eles estão lá ceando, eles estão todos juntos. Eles estão participando daquele pão e aquele momento de comunhão é lindo, porque você só traz à tua mesa pessoas que você ama. Você não convida alguém lá de fora que você não ama, que você nunca viu para a sua mesa. Você pode convidar para a sua igreja para participar de um banquete na mesa, mas na sua casa mesmo não. Você vai trazer pessoas que você ama. Eu não sei qual é o seu critério, mas na minha casa é isso. Eu trago pessoas que eu amo. Então agora ele começa a partir aquele pão e trazer algumas lições. E ele diz assim, talvez vocês não entenderam até agora, mas o reino não é aqui. Talvez vocês estão equivocados. Vocês estão lutando, se degladiando, querendo cargos, querendo aparecer, porque é uma necessidade de aparecer que é surreal. E não precisa de nada disso, porque o reino não é aqui. Vocês entenderam tudo errado. Vocês compreenderam errado. O reino não é aqui, o reino é lá.
A gente só está aqui num ensaio. É um ensaio, mas tem que ser um ensaio bonitinho para cantar no grande coral. Dá um glória a Deus comigo por isso? Agora, ele está lá palestrando as últimas palavras e você vai ver alguns detalhes mais ricos em Mateus, mas eu gosto muito do que Lucas fala, porque Lucas tem uma visão de médico. E Lucas ele vai descrever esses fatos e esses acontecimentos, e ele diz assim que todos estavam reunidos na mesa do banquete, Jesus e os seus 12 discípulos. E de repente, alguns estavam mais perto, outros mais longe, mas todos conversando e se banqueteando. E Jesus, ele termina aquela ceia, 6 horas da tarde eles iniciam, e quando dá mais ou menos umas 9 horas da noite, ele fala, eu preciso me retirar e orar. Então ele vai orar. Ele vai até o Monte das Oliveiras e vai ele e os 12. Porém, quando eles chegam ao pé do monte, ele chama os 3 mais íntimos para subir com ele. Jesus tinha amigos favoritos? Tinha amigos que preferiam estar com ele. Olha a conotação. Jesus não tinha lá a panelinha dos best. Jesus tinha aqueles que preferiam, Tamires, deixar tudo de lado para estar aos pés dele. É diferente. Agora eu começo a entender que, de repente, Jesus ele deixa os outros e agora Judas já não estava no meio, claro, e agora ele sobe com 3 mais íntimos. Só que os 3 mais íntimos, pastor, não puderam vigiar com ele nem por 1 hora. Quanto tempo eu devo orar? Biblicamente, pelo menos 1 hora, mas é aquilo que o seu coração mandar. Aquilo que a sua capacidade puder suportar. E é claro que nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos pequenos, nós somos pecadores. Então, se você estiver em vigilância, já é uma bênção dos altos céus. Mas agora está lá Pedro, Tiago e João, os 3 estão perto de Cristo, lá na beira, lá ele traz para perto e fala, vamos comigo, porque a minha alma está angustiada. Tenham amigos que vão estar junto com você quando a alma estiver angustiada. Eu pedi socorro hoje de manhã para algumas amigas. Tenho amigos assim. Crie laços assim. Crie laços de pessoas que vão estar com você. Ah, mas eu não confio em ninguém. Cai por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para com isso. Nós precisamos viver em comunhão e união, porque não tem como eu não gostar de você e querer estar no céu com você. Não, ele vai sentar na ponta da mesa e eu na outra. Não! Eu posso não gostar da mesma cor que você, do mesmo carro, do mesmo estilo. Tudo bem, tá ótimo. Mas eu preciso te amar. Eu preciso te amar. Eu preciso olhar para você, passar por cima das minhas barreiras. E parar de achar que você me persegue. Porque a gente tem essa mania de achar que todo mundo nos persegue. Já reparou? Aquele cliente, como diz o Noah, aquele cliente. Parece que todo mundo persegue ele. Meu Deus, todo mundo me persegue, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém... Não é. É que tem gente que é mais tímido, tem gente que é menos dado. Então a gente assim que fala mais, a gente vai e abraça. Só que agora, eles estão lá e ele tira esses 3 e ele está orando com esses 3 separados. Só que quando ele vai orar e a alma dele está gemendo, ele tá ali entregando, ele faz oração de entrega. O que é oração de entrega? É quando ele deixa o Deus e assume 100% só a possibilidade e a presença do corpo humano. Ele está entregando, ele está dizendo, ó, até aqui, Pai, eu fui como Deus, agora se o Senhor puder, afasta de mim o cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Vai ter cálice que você vai ter que beber, não adianta. Não adianta. Vai ter cálice que a gente vai ter que beber para contar testemunho de vitória. Não tem testemunho, pastor, se nós não bebermos cálice amargo. Ei, eu sei que tem, se eu abrir oportunidade aqui, eu sei que tem mulheres que foram abusadas, tem mulheres que apanharam de marido, tem homens que talvez viveram momentos terríveis da vida, de solidão, de tristeza, eu sei. Talvez a travessia para algumas pessoas que nós estamos num país estrangeiro não foi fácil, eu sei. Só que só teve testemunho quem teve cálice amargo. Suporte o dia do cálice amargo. Suporte. Foi por você. Porque agora, quando Jesus está trazendo os 3 pegam no sono. Aí Jesus chega e fala assim, vocês não puderam ficar 1 hora orando comigo?
1 hora só, gente. Nem pedi 2h30, 3, 4. Não. 1 hora. Você não pode ficar 1 hora vigiando. Não sei orar, então fica de boca fechada, já está muito bom. Você entendeu? Fica de boca fechada que já está muito bom. Gostei daquela palavra do pastor, não. Não gostei. Não gostei porque aqueles irmãos falam demais de dinheiro. Não gostei, não. No caso, os irmãos é a irmã ali, tá? Não gostei porque a irmã do louvor não cantou e no que eu gosto. Se você ficar com a boca fechada, você já ganhou o céu. Quando vier a vontade de murmurar, olha pro seu irmão, não fala nada, só faz assim, ó. Ontem a Thalita ensinou a gente a melhorar. É fácil a gente melhorar com 30, 40, 50 anos de idade? Mas foi por... Agora, Jesus está indo lá e falando assim, gente, 3 vezes, ele vai e volta. E eles estão lá dormindo. Eles estão dormindo. O negócio todo acontecendo e tem 3 dormindo. Só que aí, olha que coisa linda. Jesus está dizendo assim, vigiem, que está chegando. Eu estou ouvindo barulho. Meu traidor está se aproximando. Aí chega Judas, que já tinha bolado um plano, que já tinha ganhado 30 moedas, que já tinha 30 moedas naquela época, era como se fosse um mês de salário. Só que interessante que 30 moedas também era o valor que dava-se por morte de um escravo, lá em Êxodo, capítulo 21. Quando um escravo morria, quem matou o escravo, se não fosse o seu próprio senhor, se fosse um vizinho, tinha que dar 30 moedas. Então eles querem humilhar Jesus de tantas formas e de tantos jeitos diferentes, que querem pegar a mesma conotação de pagamento e dizer assim, você é só um escravo. Então a gente só vai pagar 30 moedas por você. Aí começa o suplício. Porque dentro desse tempo, agora já é mais ou menos meia-noite, eles estavam orando lá 3 horas no monte. Quando é mais ou menos meia-noite, chega Judas com toda a comissão. E você conhece a passagem, é muito conhecida. Porque Judas combina com todos, como era monte, era escuro, estava de noite, ninguém conseguia ver nada. Judas combina então de dar um sinal. Que sinal era esse? Um beijo. Cada um dá aquilo que tem. Um beijo. Ele diz assim, com um beijo tu me trai, amigo. Porque às vezes a gente traz pessoas com um beijo, pastora. A gente abraça as pessoas por frente, irmão Renan. Você é besta demais, varão. Você é besta demais, demais. E lá na mesa do escárnio, a gente, ó. Renan não deixou cantar no louvor. Porque a régua do Renan é alta, graças a Deus por isso. E é claro que eu estou te dando um exemplo, tá? Pelo amor de Jesus. Porque nós estamos amando com beijos. E estamos matando em mesas. Nós estamos matando em mesas. Estamos pegando mesas. E daí no final a gente ainda tem... Deixa eu usar uma palavra bem bonitinha. No final ainda a gente tem coragem de olhar e falar, eu só estou desabafando. Desabafa com o amigo Espírito Santo, que é bem mais melhor. Nós estamos matando os nossos amigos com beijos na frente e com intrigas de 30 moedas por trás. E agora Jesus está olhando todo aquele movimento, aquele burburinho, os soldados vindo, a comissão toda romana. Porque já começa tudo errado, não podia se fazer julgamento de noite, era contra os costumes. Principalmente porque estava perto da Páscoa. Então agora estão todos eles afoitos, vamos pegar Jesus, eles vão se rebelar. E Jesus olha e fala assim, ei, eu não sou nenhum arruaceiro, eu estou aqui, pode me levar. Só que aí você acha que terminou? Não começou. Porque agora é meia-noite mais ou menos. E eles vão prender Jesus, irmã Raquel, e vão levar ele até a casa de Caifás, que é o sumo sacerdote. Tudo nas ocultas. Porque eu nunca vi levar um prisioneiro para a casa de um sacerdote. Tudo nas ocultas. Madrugada, noite. Só que desse caminho, aonde ele estava, do Monte das Oliveiras, até a casa de Anás e de Caifás, que eram os sumos sacerdotes da época, um já não era mais sumo sacerdote, mas era sogro de Caifás.
Eles estão agora tentando procurar acusações. Quem tu és? E Jesus está calado. Bom, Carlos, olha que coisa linda, Jesus está lá calado. Todo mundo lá, ó, falando e acontecendo, e cuspindo, e xingando, fazendo de tudo para talvez ele se irritar, porque na hora que ele se irritar, ele vai dar uma rajada lá. Não, ele está quieto, calado. Como uma ovelha muda no matadouro. Caladinho, caladinho. Todo mundo caindo ao redor dele, e ele está como? Caladinho. Aí agora está Anás e Caifás tentando procurar acusação, pastor. E sabe o que é interessante nisso tudo? Que se você começa a ler nas entrelinhas da Bíblia aqui, você começa a estudar só um pouquinho, você vai entender que eles estão fazendo tanta coisa errada que eles querem pagar testemunhas falsas para levantar falso testemunho. Eles querem pagar. Eles querem pagar. Olha, se você vir aqui para o meu púlpito, eu te dou o púlpito. Você entendeu? Eu te dou o púlpito rapidinho, assim, ó. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Te dou assim. Aí, eles estão lá, Jesus olhando todo aquele burburinho, e claro que nessa altura ele já tinha apanhado muito, porque dá mais ou menos 1 milha de distância entre a casa de Caifás e o Monte das Oliveiras. Então Jesus ele já começa a ser ali cuspido, humilhado, ele já começa a passar por toda aquela situação constrangedora de humilhação. Eu estou falando de soldado romano, eles eram truculentos, eles eram inteligentes na questão de sabedoria, porque não era qualquer um que entrava para o soldado de Roma, não era assim. Mas eles eram truculentos, eles não estavam nem um pouco preocupados em bater, espancar, cuspir, chutar, humilhar. Aí já está nesse caminho de 1 milha andando, ele já está sendo já totalmente humilhado e desprezado. Só que agora, Jesus calado, e aquele discurso toda a madrugada toda, e alguém dizendo, eu te pago, você fala mentira, eu te pago, você fala mentira, mas não adiantou nada. A noite passa, vira noite nessa discussão toda. 6 horas da manhã, 6 da manhã, eles resolvem pegar Jesus, tiram da casa de Anás e Caifás, e eles levam Jesus até Pilatos, porque agora entra o julgamento civil, até então era o julgamento dos sacerdotes. Até então, olha que coisa, até então, pastor, era o julgamento dos sacerdotes. Só que agora entra o julgamento civil. O julgamento civil de Pôncio Pilato, que era governador da época, está dizendo assim, o que esse homem fez? Nada. Ele é apenas um galileu que veio falar algumas coisas. Galileu? É, Galileu. Não, então não tem nada a ver comigo, não. Manda para Herodes. Porque Herodes, que é o tretarca, era o governador da Galileia. Agora tem, para você entender o contexto, Pilatos era governador de todo aquele povo. Ele era responsável por aquele povo, ele vinha com a autoridade de Roma. E Herodes era responsável pelo vilarejo, pelo bairro, para você entender melhor. Mas não, o bairro da Galileia, só deixa eu tentar falar bairro para você compreender. O bairro da Galileia é dirigido lá por Herodes. Manda para Herodes. Quando chega em Herodes, que é mais endemoniado ainda, não tem temor nenhum de Deus, Herodes vai e começa a julgar. Mas o que você fez? Estão dizendo que você é o rei dos judeus. O que Jesus fala? Eles o dizem. Eles o dizem. Mas você é rei ou não é? E ele, em silêncio. Entenda como o silêncio vai nos ensinar muita coisa aqui no meio disso. Aí agora, tá lá, e esse vai e volta, Herodes, Pilatos, Anás, Caifás, vai de um lado, vai para o outro, Jesus sendo martirizado no meio de tudo isso. Eu começo a entender uma coisa muito interessante, eu quero abrir um parênteses no meio disso tudo, dessa ida e volta. Em tudo isso, processo doloroso, Jesus não abre a boca. Na segunda-feira, quem esteve aqui no culto das mulheres, o Senhor foi muito lindo, foi uma bênção, foi tremendo. Irmã, quem não vem, não está perdendo, mas está deixando de ganhar. Está deixando de ganhar, irmãs, porque tem sido momentos tremendos. E no culto das mulheres, eu lembro que foi ministrado algo sobre ficar em silêncio perante os desertos para que Deus te dê fontes de águas. Num primeiro momento a gente quer murmurar, a gente quer reclamar. Por quê? Para quê? Até quando? Eu sou tua serva, por que na minha casa? Por que na minha família? Por quê? Por que comigo? Só que nós aprendemos o quê? O silêncio, o clamor, o tempo certo de você dobrar o joelho e entender que a tua vida está no total controle de Deus, vai te trazer uma chave tão poderosa
porque é a chave da casa nova? Não. É a chave da casa nova lá no céu. Não é fácil suportar os dias maus. Não. Não é fácil. Não é fácil você olhar ao teu redor e parece que todo mundo está sendo abençoado e você não. Não é fácil você ver a família de todo mundo chegando toda completa na igreja e a tua não. Não é fácil você ver, talvez, maridos servindo a Deus aqui, um serve ali, outro serve aqui, outro serve de algum jeito, e talvez o teu marido está lá atribulado em casa, que você tem que vigiar até com os minutos e segundos que você sai correndo da igreja. Não é fácil. Mas Deus está dizendo para nós nessa manhã, suporta. Suporta só mais um pouquinho. Para com esse ciclo de caio, levanto, desvio, volto, caio, levanto, desvio, volto, caio, levanto, desvio, volto. Vai chegar uma hora que Satanás vai pegar tua alma lá fora. Vai. Irmão, que é isso? Isso é o céu. Isso é o céu. Isso é o céu e eu não sei se você sabe, mas nem todo mundo vai morar no céu. Lembra a passagem que eu li no começo? 1 Coríntios? Seja firmes. Seja firmes. Seja firme. Olhe para alguém do teu lado. Seja firme. A luta está batendo, mas seja firme. A prova está na porta, mas seja firme. Eu sei que você vai conseguir, porque Deus não dá luta maior, que Ele vê que a gente não suporta. Seja firme. Agora, estão lá. Vai de um lado, vai para o outro, vai de um lado, vai para o outro. Por fim, Herodes fala, ô Pilatos, quem tem autoridade aqui é você. Eu só mando no bairro. Você que manda na cidade, querido. Vai lá, você. Aí vai Herodes. Vai Pilatos. Pilatos olha para Jesus pela última vez e o Evangelho de Mateus, ele traz um dado que eu não tinha muito reparado, mas eu fui ler, porque essa passagem está nos 4 evangelhos. Mas alguns têm umas riquezas de detalhes que outros não têm. Eu achei isso lindo de Mateus. Mateus diz assim, enquanto Pilatos estava lá em cima, no seu trono, julgando a causa, e todo o povo reunido 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, eles estavam tudo reunido. Engraçado, para fazer furdunço, estava tudo reunido 6 horas da manhã. Obrigado, Otávio. 6 horas da manhã, tudo fazendo furdunço. Quando estava lá adorando o cão, no mundo, não achava ruim ficar na igreja na rua até 11, meia-noite. Vem pra igreja, se der 9h15, tô com sono. Preciso botar a criança a dormir. Nós precisamos colocar Cristo como prioridade em nossa vida. E quando Cristo for prioridade em minha vida, eu vou começar a entender que as outras coisas não podem me embaraçar. Quando Cristo for prioridade em minha vida, eu vou entender que todas as reuniões eu preciso falar de Cristo, eu preciso pensar em Cristo. Isso é fanatismo religioso? Não é não. Quem está com Cristo e anda com Cristo, ama Cristo, vive Cristo. Eu vou falar uma coisa com temor e tremor, em nome de Jesus. Vai se iniciar um novo tempo sobre a tua vida, sobre esta casa, aonde nós vamos colocar Cristo em primeiro lugar, aonde esse espírito de querer se aparecer vai cair por terra, aonde Deus vai ser o centro e a única estrela desta casa, a única estrela desta casa. Deus está dizendo que vai sacudir as estruturas. Pastor, existe um alinhamento e uma cura para acontecer, um alinhamento e uma cura, e eu compartilhava isso com alguém ainda esta semana. Deus me dizia, há um alinhamento, um grande alinhamento e uma cura, e Deus vai botar temor no coração de quem não tem temor. Deus vai fazer você honrar, Deus vai fazer você respeitar, Deus vai fazer você entrar no prumo e Deus vai te fazer um vaso novo, porque tem muitas almas entrando nessa porta que precisam de você. Isso não é sobre pastor e pastora, isso é sobre nós. Vai entrar gente lá fora, tudo desmantelado.
tutelada de pecado. E sabe quem que Deus vai usar? O pastor e a pastora? Não, eles vão apacentar quem já está aqui. Quem vai trazer os lá de fora é eu e você. Pastor tem que ir atrás de ovelha. Quando ela se desgarra, sim. Mas quem traz ovelha para a igreja é nós. Ou você nunca leu o livro de Coríntios? Que o povo critica sem entender Bíblia. O povo fala demais, mas não entende Bíblia. E esses dias vieram, eu falei de oferta, aqui de dízimo, e eu vou falar mesmo, porque quando você segura, a bênção de Deus também segura. E você tem que aprender a doar, porque Deus vai te abençoar. Aí, olha só que vieram falar assim pra mim, mas o que você leu é Antigo Testamento. Eu falei, você quer que eu vá pro Novo? Vou! Dê o dízimo do endro e da hortelã, para que as tuas coisas vão bem sobre a terra. O pastor que tem que ir atrás das ovelhas lá fora, não tem não. Nunca vi isso? O pastor tem que ficar aqui apacentando as que estão aqui. E se alguém se desgarrar, ele vai lá. Só que ele não vai, me desculpa, eu vou falar um negócio muito sério aqui. O pastor não vai parar toda uma igreja para ir atrás de um. Eu tô andando, você quer andar comigo? Vamos, mas se você parar, meu filho, eu não posso parar. Pastor não vai, irmão, entenda, a igreja toda não vai parar um movimento porque teve um que saiu. Nós amamos quem saiu, sim, nós amamos. E nós vamos atrás, nós temos mulheres e homens de oração. Tem célula de homem, tem célula de mulher, tem célula de tudo. Nós vamos atrás. Nós vamos, tem intercessão. E a intercessão aqui funciona, tá? Funciona. Porque eu achei que era só um movimento de 3 horas da manhã, o povo ia acordar. Mas para provar que estão acordados, pastor, eles fazem até videochamada, né, Ju? Eu achei isso lindo. E obrigado por vocês terem postado na rede social. Pra gente ver. Pra gente ver. Obrigada. Posta mesmo. Quer se aparecer? Não. É pra todo mundo ver como funciona. Porque é muito fácil, né, irmão Carlos? Eu falo assim, não, eu acordei às 3 da manhã. Acordou mesmo? Acordei. Então lá, vídeo chamada. Lindo, tremendo, tremendo. Você não precisa provar nada pra ninguém, eu sei disso. Mas significa que existe uma intercessão que funciona. Entenda algo em nome de Jesus. Nós não vamos parar porque alguém saiu. Nós vamos amar, nós vamos ir atrás, mas nós não vamos parar. Nós não podemos parar, a caminhada é longa, a gente está caminhando. Você quer vir comigo? Pega na minha mão e vem. Mas se você não pegar na minha mão e vir, eu não posso parar por causa de você. Entenda. Ele parou às 99 e buscou aquela que se desgarrou. Sim. Mas a Bíblia não diz que ele pegou as 99 e foi atrás daquela. A Bíblia diz que as 99 esperaram e ele foi atrás de uma. Entendeu, manto? O movimento das 99 não pararam. Ó, movimento, o reino anda em movimento. O reino se movimenta. O reino está movimentando. Aí agora está lá Jesus. No seu último julgamento, Pilatos. Pilatos está lá olhando. Eu já vou terminar, aguenta aí, dá glória. Pilatos está lá olhando e está dizendo assim, eu não tenho acusação. E daí o Evangelho de Mateus, ele traz uma condição bem específica. O Evangelho de Mateus diz assim, enquanto Pilatos estava em cima, julgando, e todo o povo reunido, 6 horas da manhã, lá, esperando o que ia acontecer, a mulher de Pilatos manda um recado, pastor. E o recado dizia assim, não condene esse homem é justo, eu tive um sonho. Mateus diz isso. Mateus fala isso. Mateus diz que ela mandou um recado. Uma mulher, para mandar um recado para um homem naquela época, tinha que ser muito topetuda. E ela manda um recado, ela diz assim, num bilhetinho talvez ela escreve assim, não condene esse homem, eu tive um sonho com ele é um homem justo. Pilatos cai sobre temor, porque não era crente, mas sabe que esposa é voz de Espírito Santo. Obrigada, Pamela. Verdade, não estou puxando sardinha não. Tá lá o homem para fazer um negócio. Vai lá, né, Rodrigo? Tá lá o homem para fazer um negócio. Ele tá meio assim, não sabe se faz, não sabe se não faz. Mulher é de Deus. Não, não é de Deus, não. Vai levar invertida. Aí, às vezes, ele teme em fazer. Não, mas deixa eu tentar. O que acontece? E a gente gosta de usar essa frase. A gente gosta de usar essa frase. Eu te avisei. E às vezes coça, né, pastora? Às vezes coça. Mas graças a Deus, lá em casa, a gente anda Eu te amo, você é lindo. De púlpito. Não, eu te amo, eu casei bem. Olha que coisa linda, ó. Eita glória. Ele é tímido. O Espírito
o homem não quiser ouvir o Espírito Santo, ouça a esposa. Não faz, não vai, não gosto desse amigo, não gosto desse homem, porque homem solteiro não anda com homem casado, nunca vi um negócio desse. Desde quando que homem solteiro anda com homem casado? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Não vai, não vai. Não. Aí ela manda lá um recado. Talvez alguém foi lá dizer, mas a Bíblia diz em Mateus, não estou conjecturando isso não, a Bíblia diz em Mateus, a esposa de Pilatos mandou um recado dizendo que ela sonhou e não é para você matar esse homem. Aí cai temor. Opa, a minha mulher, minha esposa, caiu um temor. Agora o negócio estreitou. Então ele diz assim, eu não quero condenar esse homem. Só que aí vem um sacerdote usado pelo cão no ouvido e diz assim, se tu não condenar, Roma vai achar que você é frouxo. Opa! Aí o negócio estreitou, porque daí agora a crise começa a ser política. Entenda que a morte de Jesus foi puramente politicagem. Vamos olhar pelo... Claro, nós somos espirituais, nós vamos entender, mas agora olhe pela luz da Bíblia como um livro, foi puramente politicagem. Porque Pilatos foi pressionado a matar Jesus, porque os sacerdotes abençoados... Como é que a Thalita usou ontem a palavra? Processados. Para os irmãos que não estavam aqui, deixa eu explicar. A Thalita disse que não tem gente atribulada, é gente processada que está no processo. Tá, glória. Os sacerdotes que estavam processados, para não falar possessos, se tu não matar, Roma vai cair em você. Aí Pilatos faz o quê? Traz uma bacia d'água. Vou lavar a mão. O sangue dele está na mão de vocês. E sabe o que o povo dizia? A voz do povo é a voz de Deus? Não. Ah, mas está todo mundo falando. Mas não é. Sabe o que o povo gritava? Mata! Crucifica! Sabe por que o povo gritava isso? Sabe por quê? Tem uma tradição. Isso agora deixa eu falar. Não é bíblico. Não é bíblico o que eu vou falar agora. Há uma tradição no meio de alguns teólogos de uma linha de teologia que os sacerdotes usavam grandes túnicas e tinham bolsos, e eles carregavam moedas. E eles se abaixavam no meio da multidão jogando moedas, e quando o povo se abaixava por causa de moedas, eles diziam assim, manda dizer para crucificar. Por moedas. Ó, jogando. Aí quando o povo se abaixava, manda dizer que é para crucificar. Porque quando um está com a mente cauterizada, ele vai coisando cada um. Ele inflama. Eu tinha esquecido a palavra, obrigada. Ele inflama. E ele inflama aqui, e daí ele inflama ali. Porque a cabeça dele está tão ruim que ele vai inflamando. E ele vai inflamando, e ele vai se abaixando, porque ele quer estar junto na multidão. Porque ele quer estar em todos os lugares, em todos os momentos. E ele vai inflamando. Você já viu que uma pessoa inflamada, ela inflama todo um povo? Em nome de Jesus, que a sua mente seja curada nessa manhã. Que a minha mente seja curada nessa manhã. Que a nossa mente seja de Cristo. Crucifica. Vamos crucificar? Vamos. Mas antes de crucificar, flagele. Aí vai um soldado romano. Isso já é mais ou menos 8 horas da manhã. Vai um soldado romano e ele escolhe, tem vários flagelos. E tinha um flagelo que eles não usavam já há certo tempo, porque tinham vários tipos de flagelo. E eles pegam um flagelo que chamam flagum azorrague, mas era como se fosse tiras de couro num chicote. Na ponta dessas tiras tinha pedaço de osso, metal, várias tiras, tá? Não era uma. Era um chicote com alguns fios de couro, aí tinha metal, osso, alguns pedaços de pedra, cacos de vidro em alguns momentos. E eles tiram aquela roupa de Jesus, que já era uma outra humilhação, porque ele era um judeu, eles não mostravam nem a canela. Então eles vão despir Jesus. E agora eles escolhem aquele flagelo. E eu estou falando de um soldado de 1,75 m, com força, um homem valente de batalha, e ele está pegando todo o peso que ele tem
quando Jesus, num pedaço de pau, estaca, mais ou menos de 1,10 m. Vem comigo. 1,10 m mais ou menos. Eu estou falando em metro porque eu não sei o tamanho disso em inches. Mas é isso daqui. E eles amarram Jesus, abraçado com aquilo, com as costas todas nuas, para que o flagelo pegasse bem. Então agora os soldados, eles começam a bater. E eles estão tão endemoniados e tão com ira, porque está todo o povo incendiado. Você imagina todo o povo gritando, vai, mata, mata, mata. Eles querem matar e de repente eles começam a golpear aquilo. E eles dão o primeiro golpe. E eles vão golpeando. E aquilo não era uma chicotada. Aquilo, cada vez que batia, era osso. Aquilo, cada vez que batia, era caco de vidro. Aquilo, cada vez que batia, era um pedaço de metal. Aquilo começa a afetar os órgãos internos. Aquilo começa a causar uma hemorragia de dentro. Porque a nossa caixa torácica, ela foi feita justamente para proteger os nossos órgãos. Então, eles colocam propositalmente ele abraçado naquilo, porque as costas ficam de um jeito virado para cima, aonde o flagelo vai pegar melhor. Cada vez que você pensar em desistir, você lembre disso. Porque eu falo isso com temor. Eu estou desde o início da semana chorando por essa palavra. E de repente eu não consigo tirar isso da cabeça. Foi por você. Foi por nós. Foi por nos amar. O apóstolo Paulo diz que ele suportou uma mais que o Senhor. Então, aproximadamente 39 chicotadas. Já era para ele ter morrido ali, mas a ordem para os soldados era, não mate. Não mate. 39. E ele já está com as costas todo em sangue vivo, em carne, dilacerado. Sangue, aquele pátio de sangue, todo ali. Eu estou falando de um homem que tem força para descer. E quando eles cansam no meio de tudo aquilo, eles trocam de soldado para poder dar as 39 bem dadas. Que eles estavam com raiva. Só que a Bíblia diz que Jesus, eu fui ler os 4 evangelhos. Sabe quando você grita? Quando você grita por algum milésimo de segundo, a dor que você está sentindo, ela passa por um milésimo de segundo. É por isso que as mulheres em dor de parto, elas gritam, elas urram. Porque aquilo, por algum milésimo de segundo, por talvez um segundo, aquele grito, o cérebro ele joga uma mensagem que aquele grito anestesia a dor. Nem isso ele fez. Ele não gritou. Ele ficou calado. Porque foi por você. Foi para que nós estivéssemos aqui hoje. Foi para que nós chegássemos aqui nessa casa. Ele recebe aquilo e de repente os soldados juntam ele. Renan, deixa Deus te usar e troca o fundo aí para mim. Bota outro fundo, troca aí. O clima está mudando. Troca aí. Agora está tudo lá exposto. Me dá 5 minutos, eu estou terminando. Eles colocam um manto nele para tentar apaziguar o sangue. E daí quando eles colocam esse manto nele, eles o carregam e quando eles vão levar para um pátio interior, que ele já estava no pátio já de Pilatos, o povo estava lá de longe olhando, e os soldados reunidos, eles então estão fazendo uma coroa de espinhos, de mais ou menos 4, 5 centímetros. E eles tecem aquela coroa, e como se não bastasse as dores que ele já estava com as costas dilaceradas, sem força, sem comer, a noite inteira acordado, passando tudo aquilo, cuspido, chicoteado, e talvez a voz do diabo dizendo, eu disse que você estava sozinho. Porque Satanás ele vai se aproveitar dos momentos de fraqueza, e sabe o que ele vai fazer? Vai vir soprar e dizer assim, eu falei que você estava sozinho, falei que ninguém te amava naquele lugar, falei que você tinha que sair de lá, falei. Porque Satanás ele se aproveita dos momentos de fraqueza. E ele vem com um sapatinho de lã dizendo, viu? Olha lá ela. Eu falei que ela não gostava de você. Uhum. Aí alguém vem e coloca aquela coroa. Aí um soldado fazendo chacota pega um pedaço de cana e aperta na cabeça dele. Então agora aquilo está entrando dentro do crânio.
Está fazendo uma força, uma dor dilacerante. Ele não comeu, ele não dormiu, ele está com as costas dilaceradas, com o início de uma hemorragia interna. E ele está lá, sem dar um pio. Para que eu e você chegássemos aqui nessa manhã, cheio de pecado, cheio de chagas, cheio de misérias, mas a gente tivesse liberdade nele. Talvez nós precisamos parar de achar que o mundo conspira contra nós e olhar pelo outro lado e pensar que foi por mim que Jesus fez isso e eu preciso gerar frutos para ele também. Fica de pé comigo? Eu sei que é difícil dar glória, eu sei. Tá doendo, né? Eu sei. Pregador sente primeiro. Você imagina eu desde segunda sentindo isso. Daniel, coitado, sem entender nada, e eu lá cabisbaixa no canto, triste, aborrecida, e sentindo tudo isso nas costas também. Eu falei, Jesus, é domingo, eu queria uma palavra evangelística. Na hora o Espírito Santo falou, mais do que isso? Tiram Jesus dali, colocam a coroa e colocam um pano, e eles estão fazendo chacota com Cristo, blasfemando, cuspindo. Você tem ideia do que é cuspir na sua cara? Blasfema, guspo, tudo aquilo acontecendo. E agora ele se apresenta à multidão enfurecida. E quando ele chega na frente para todo mundo ver que ele já estava flagelado, 2 soldados segurando ele, porque é humanamente impossível ele estar de pé sozinho. Posso conjecturar? Imagine Jesus num lugar mais alto, perto de Pilatos, e todo o povo embaixo. Imagina que Jesus olha para aquele povo e talvez encontre alguém que ele curou. Talvez Jesus encontre alguém que ele abençoou. Porque a dor da ingratidão, ela é difícil. E daí eu quero imaginar que Jesus lá, talvez, sem força para abrir o olho, porque tá difícil. E Jesus olhando, eu te conheço, eu fui na tua casa, eu ceiei com você. Eu curei tua filha. Talvez Jesus olhando aquela multidão e reconhecendo muita gente. E agora, ele é obrigado, adiante daquele povo todo gritando, crucifica. Imagine a cruz. Ele é obrigado a carregar essa parte horizontal da cruz, que dá aí mais ou menos 40, 45 quilos. E ele tem que andar 900 metros, um pouco menos de 1 quilômetro, um pouco menos de 1 milha, ele tem que andar com aquilo nos ombros. Porque a humilhação não parava por ali. Ele tinha que carregar a própria cruz. Enquanto ele carregava aquela cruz, ele via que eu e você tínhamos pecado. Porque ele podia ver. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não é? Eu quero imaginar que ele teve a visão com a gente aqui. Não, deixa eu imaginar isso. Deixa eu imaginar. Eu quero imaginar que ele viu que eu e você, talvez nos dias de pouca força ainda, a gente estava aqui tirando forças da onde não existia. Talvez nos dias de pouca força, Valéria, vendo que Deus pode todas as coisas, mas Deus em silêncio. E de repente, ele está lá e levando a cruz, alguém passa no caminho, um sirineu, um homem diferente, um homem que nunca tinha visto Cristo na frente. E Sirineu é obrigado a ajudá-lo a carregar a cruz, e eles estão carregando a cruz. E quando ele chega, agora a cruz estava lá, mas a cruz não era para ele, a cruz era para Barrabás. E Barrabás, alguns historiadores dizem que era maior do que Jesus. Então você imagina se a cruz foi feita 4, 5 dias antes e Jesus foi condenado à prisão um dia anterior, não deu tempo de fazer outra cruz, então eles colocam na cruz de Barrabás mesmo. Ah, irmão, o que tem? Deixa eu te falar. A primeira mão para prender, ok, não foi na palma, foi no pulso, para conseguir carregar o peso do corpo. Só que a envergadura de um homem que é maior do que outro é maior. Envergadura, de uma ponta a outra, aqui, ó, é maior. Um braço foi preso, ok, e para prender o outro? Eles, ó, vai lá, posso te fazer um exercício? Faz isso comigo. Você nem sabe nem muito. 30 segundos a gente não vê.
Agora olhe para alguém do teu lado e diz assim: foi por você. Prendem as mãos, nenhum osso foi quebrado, para se cumprir a profecia de Isaías. Mas foi deslocado. E quando eles puxam aquilo com força, eles prendem as mãos e agora eles vão prender um pé em cima do outro. E a gente acha que o flagelo acabou? Não. Tem um buraco e quando eles colocam aquela cruz naquele buraco, o peso do corpo vai para frente. Aí ele está lá daquele jeito, segurando forças para vir para trás e para respirar, porque o pulmão está sendo pressionado. Ele não consegue respirar, porque ele está preso. Então o pulmão, ele não consegue. Só que quando ele faz o ato de vir para trás, as costas doem. E quando ele tenta respirar de novo, ele me viu, ele te viu. Ele viu as nossas fraquezas, ele viu as nossas angústias, ele viu os nossos medos, ele viu a nossa vontade de ser diferente. Ele viu. Eu quero te chamar a vir aqui à frente. Porque talvez você precise olhar para a cruz de novo. Porque quando... Pode vir. Pamela, vem orar com a André. Quando ele faz aquela força para vir de novo e para respirar, isso é mais ou menos 9 horas da manhã, ele é pregado na cruz. Ele está lá bambeando entre ir para trás e estender a sua caixa torácica para que seu pulmão pudesse respirar. Mas ao mesmo tempo ele está lutando contra a dor de cabeça alucinante porque o crânio foi perfurado por coroa de espinho. Mas ao mesmo tempo ele está desidratado porque quando ele teve sede alguém deu vinagre. Mas ao mesmo tempo ele está desapontado porque quando ele olhou tinha gente traindo ele no meio da multidão. Mas ao mesmo tempo ele lembrou da ceia, que os amigos estavam com ele, mas tinham acabado de negar 3 vezes. E sabe por que eu estou falando tudo isso para você? Para você ver o valor que você tem. Ei, ele não morreu pelo pastor e pela pastora somente. Ele morreu por mim e por você. Ele morreu por todos nós. Aleluia. Aleluia. Ele morreu por todos nós. Ele morreu por todos nós. Se você quiser dobrar o seu joelho no banco mesmo e falar e com Jesus, fala. Eu não sei o que você vai fazer para chamar a atenção do seu mestre. Eu não sei, não tenho nem ideia. Mas eu te convido a um arrependimento nessa manhã, porque um novo tempo se inicia. Eu estava com essa palavra desde segunda-feira e Jesus falava para mim, um novo tempo se inicia. Um alinhamento e uma cura. E Deus está dando uma chave nova para este templo. Não para este tempo, para este templo. É um alinhamento e uma cura e Deus está entregando a chave. Mas nós precisamos romper e alinhar e deixar Deus fazer. Aleluia. Posso te fazer um convite ousado? Dobra o seu joelho se você não quiser vir aqui à frente. Fala com Jesus. Porque foi por mim, foi por você.